queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, nas suas vibrações de paz, na sua proteção mais elevada. A poetisa e escritora sueca Selma Lagerlöf, quando foi convidada a comparecer em Estocolmo, em cuja ocasião ela deveria ser brindada com o Prêmio Nobel de Literatura, no auge da sua experiência e no apogeu da sua carreira como escritora, ao repassar pela memória, pela tela mental, os lances da sua vida desde criança, quando ouvia os contos folclóricos, as histórias que a sua avó e também a sua mãe narravam-lhe antes de dormir, aqueles elementos infantis e lúdicos com os quais ela era brindada e reconhecia que se tratava daquele piso essencial que formou mais tarde a sua mentalidade como escritora, sentia-se com um fardo pesado, uma dívida. Não reconhecia merecer o mais alto prêmio de literatura, porque reconhecia que tudo o que escrevera e tudo aquilo que projetou no mundo da cultura e da literatura infantil era, de alguma forma, uma dívida e efeito daquelas histórias maravilhosas que ela ouvia quando criança. Essa notável literata, essa mulher extraordinária, que sentia-se como carregando um fardo pesado, quando foi emoldurada com aquele prêmio, quando foi depositária daquela condecoração, no ritual famoso na capital da Suécia, ao ser convidada para proferir o discurso da vitória da vencedora do Prêmio Nobel, ela começa o seu discurso dizendo que o fardo mais pesado da humanidade chama-se gratidão. Porque por mais que a gente tente devolver na mesma medida uma bênção importante que nos foi ofertada, nunca logramos o êxito almejado. Porque as circunstâncias são outras, as situações são diferentes, e naquela ocasião em que fomos socorridos, fomos ajudados, de maneira específica, nunca mais se repete. E ainda que a gente tenha o desejo de devolver, as circunstâncias já são tão diferentes. E ela continua o seu discurso para chegar ao ápice dizendo que gostaria de transferir aquele prêmio Nobel, aquela homenagem aos seus avós e à sua mãe, graças aos quais ela pôde chegar ali, abrilhantada com a matéria-prima que lhe foi incutida desde criança e que serviria de recurso básico para mais tarde a sua escrita literária, a sua produção maravilhosa. Gratidão. A experiência da gratidão não é fácil de definir. A palavra vem de dois verbetes, gratia ou gratus, em latim, que traduzido ao português significa agradável. Portanto, a gratidão, ao pé da letra, estaria associada a um reconhecimento agradável de algo que foi concedido, de uma bênção, de uma ajuda, de um socorro, de algo que foi ofertado. E a experiência de reconhecer, a experiência agradável de perceber
a bênção recebida. Portanto, na raiz da palavra está ali uma percepção do agradável, um reconhecimento de algo positivo. No entanto, os religiosos, especialmente os que estudam a raiz teológica das palavras, costumam associar a palavra gratidão à graça. A ideia da graça do ponto de vista divino, isso é, uma bênção recebida do transcendente, do alto, do invisível, da providência. E essa conceituação da graça, essa ideia, parece compatível com a ideia da teologia que diz que a graça é um movimento de Deus para com a criatura e a gratidão é um movimento da criatura para com a divindade. A graça seria uma experiência de cima para baixo, falando metaforicamente. E a gratidão seria uma experiência de baixo para cima, o mesmo sentimento. A gratidão seria uma espécie de reconhecimento do divino. Um reconhecimento, uma louvação, uma admiração do divino, da providência, das bênçãos que Deus nos oferta. A gratidão, portanto, nesse sentido da religião, seria o reconhecimento das graças que a criatura recebe. A percepção de detectar, de constatar as graças que nos alcançam. Portanto, essa é a ideia, do ponto de vista religioso, do ponto de vista teológico, a ideia de perceber o milagre divino no nosso entorno. A manifestação do invisível, do espiritual, da epifania, da teofania, do luminoso, para me utilizar de expressão do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. A verdade é que a gratidão já foi e é objeto de pesquisas na área da psiquiatria e da psicologia, do comportamento humano. Pessoas que tendem a serem mais agradecidas com as coisas são estudadas do ponto de vista do comportamento. E algumas experiências são notáveis. Algumas delas, graças hoje aos recursos que nós temos, que nós dispomos, de neuroanatomia funcional, de experiências onde o cérebro e o corpo humano é mapeado, enquanto a pessoa, por exemplo, tem um gesto de gratidão, tem uma atitude de compaixão, tem uma atitude de gentileza. E há algumas pesquisas que demonstram que as pessoas que são mais agradecidas tendem a ser mais saudáveis, tendem a ter mais saúde, tendem a enfermar menos. E do ponto de vista psicológico, comportamental, se estuda aí a ideia do efeito de uma psicologia positiva. O efeito de uma atitude positiva, porque a gratidão não deixa de ser uma espécie de experiência otimista. A atitude de gratidão é uma atitude de validação do positivo, de constatação do positivo. Afinal, se nós quisermos, teremos inúmeros motivos para reclamar e para se queixar. Ou teremos inúmeros motivos para nos alegrarmos, para nos contentarmos, para nos engrandecermos. Porquanto a gratidão parece, portanto, ter essa experiência, a ponto de animais, nesse paralelo, para tentar entender a origem da experiência do reconhecimento, serem estudados alguns mamíferos superiores, que parece ter uma vinculação mais significativa e laços sociais mais significativos com as figuras de origem na estruturação da sua vida biológica. Daí porque há gratidão aos progenitores. Não diria gratidão, porque gratidão é uma experiência humana mais sofisticada, o repertório é mais sofisticado, mas um vínculo, um reconhecimento, entre aspas, uma identificação. E parece que a origem da gratidão tem a ver com essa constatação do amparo de que nós carecemos um dia, da necessidade de ajuda
de que nós somos refém um dia e fomos amparados. Fomos auxiliados. Daí parece que, em linhas gerais, a experiência da gratidão pode estar, do ponto de vista do desenvolvimento humano, associado aí às estruturações de origem com as figuras de cuidado, já que todos nós, em algum momento, precisamos de amparo. Nem que seja nos 9 meses de gravidez. Nem que seja pós-parto. O mais autossuficiente dos sujeitos nasceu banguelo. E precisou ser limpado nas partes íntimas. Essa percepção, essa constatação do desamparo e da necessidade do auxílio, da assistência, parece, para os estudiosos, ser a raiz do desenvolvimento do sentimento de gratidão. Pelo menos do ponto de vista animal, do ponto de vista do desenvolvimento biológico, da experiência convencional. Daí a ideia da infância, das estruturas mentais que são construídas na primeira e na segunda infância, né? A sensação de amparo da criança e o desenvolvimento mais tarde dessa experiência, dessa percepção, na constatação do quanto fomos amparados, do quanto fomos objeto de dedicação. Ainda que com equívocos humanos, com falhas, ainda que passemos por uma história de negligência, de abandono e de abuso, ainda assim, se estamos aqui hoje, é porque fomos amparados. Recebemos ajuda. Imperfeitamente, com defeitos e com virtudes, mal ou bem, recebemos ajudas para estar aqui hoje. Ninguém que aqui se encontra na vida, seja do ponto de vista da infância, seja do ponto de vista da vida mesmo, em geral, que não esteja aqui, que não foi auxiliado por alguém. Que não teve estímulo, que não teve amparo, que não teve suporte de outras pessoas. Então parece que, do ponto de vista humano convencional, é essa a ideia que se faz da gratidão, da experiência da percepção da gratidão. E dizem ainda os estudiosos que o indivíduo que tende, as pessoas que tendem a ser mais agradecidas ou a exercitar o agradecimento, ainda que seja uma atitude exterior e social, esses indivíduos estão menos sujeitos à influência dos eventos de vida. Isso é, dos acontecimentos exteriores. Os acontecimentos exteriores modulam menos o estado de ânimo dessas pessoas. Já notaram como a gente é tão subordinado ao que acontece com o meio? O que ocorre com o meio nos desagrada e a gente muda. Ou nos agrada e a gente fica alegre. A depender do contexto, a gente se anima, fica entusiasmado, mas se o ambiente, o cenário muda, a gente condicionalmente também se submete à alteração de comportamento e de humor. E por isso a gente vive sempre oscilando, como a folha ao sabor do vento. Alguém falou de mal de mim, eu deprimo. Alguém disse algo de ruim de mim, se afastou de mim, ficou de mal, eu fico de mal. Eu sou feliz porque eu estou ganhando um bom salário. Meu salário diminui, eu fico infeliz. Eu sou feliz até quando eu estou namorando com alguém. Quando a pessoa não quer mais namorar comigo, eu fico infeliz. Então é sempre condicional a um evento externo, ao evento exterior. A princípio, em tese, as pessoas que são mais agradecidas são menos influenciáveis por esses eventos no que diz respeito à sua estabilidade de humor. A sua estabilidade de humor. Porque parecem reconhecer os valores com os quais é abençoada, é aquinhoada, e ao mesmo tempo reconhecer os bons valores da vida, em que pese as intempéries da vida. Mas será que existiria mais ainda um entendimento mais profundo da gratidão? A gratidão poderia ser desdobrada em um estudo mais aprofundado da gratidão. Não é à toa que a última obra da coleção psicológica do Espírito Joana de Ângeles chama-se Psicologia da Gratidão. Talvez ela esteja antecipando alguma coisa, porque no meio científico acadêmico não tem tantos trabalhos assim sobre gratidão. Talvez a benfeitora espiritual esteja antecipando uma experiência ali
e o entendimento de como funciona a criatura humana, não apenas no que diz respeito aos efeitos de determinadas atitudes felizes que fazem com que a pessoa fique grata mais tarde, quantas coisas a gente passa e a gente agradece só depois, reconhece só depois, como também o contrário. A ideia de que talvez o exercício de perceber positivamente os acontecimentos à nossa volta seria um exercício de uma futura gratidão mais amadurecida. Portanto, a obra Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, não é gratidão barata, não é fazer o jogo do contente, não é ficar dando pulinho e achando tudo lindo. Não é isso. Não é sair da realidade e ficar alienado, vendo tudo de bom e vendo o bem ou tudo de bom onde não há o bom. Porque isso também seria prejudicial à nossa vida. Allan Kardec tem um texto em O Evangelho segundo o Espiritismo que vai dizer que perceber o mal onde o mal existe é importante. E isso não é julgar. O julgar é o que é que eu faço com isso. O condenar o próximo. Porque nós estamos contra o mal, mas não contra o maldoso. A gente não personifica a maldade em alguém. A gente está contra o mal porque a gente está contra a ignorância. O mal é uma forma de ignorância. Então é essa mais ou menos a ideia. Então talvez a psicologia da gratidão, e Joana de Ângeles aborda na obra dela, a gratidão no sentido profundo, não é apenas devolver um bem que se recebeu. Não é ficar contente porque foi abençoado com alguma coisa. Isso também é gratidão, mas é um nível. Há níveis mais profundos, que diz respeito a uma forma de enxergar a vida. Há um ajuste de foco. Há uma forma de olhar a existência de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Diz Joana de Ângeles que essa gratidão é fruto de um amadurecimento psíquico, de uma maturidade emocional. Porque nós tendemos a valorizar o estardalhaço, o estapafúrdio, o catastrófico. Eu costumo dizer isso. Quer ver uma coisa? Faça o teste em casa. Uma pessoa estiver dormindo na sua família, você diz assim, você soube? Não, o que foi? Fulano se casou. Você veio me acordar para dizer uma besteira dessa? Fulano morreu. Não diga. E aí perdeu o sono já. Nós valorizamos o catastrófico, o estardalhaço. Nós gostamos disso. E por isso a gente vê a poluição na mídia, a poluição nas redes sociais. É porque nós compramos isso. Nós compramos e nós compartilhamos isso. Compartilhamos o agressivo, o pornográfico, o viciado. Como nós compartilhamos isso, a gente mesmo se contamina com esses miasmas. Né? Porque nós somos responsáveis pelo sentimento que a gente gera no outro. Não estou nem entrando no mérito de fake news ou não, se é verdadeiro ou não. Pode ser até que seja verdadeira a notícia, mas aquela notícia vai fazer bem um sentimento da outra pessoa que você está compartilhando com ela? Vai deixar a pessoa alegre em paz ou vai deixar a pessoa atormentada tomando Rivotril? Porque se for dessa forma, pense duas vezes, porque os miasmas que você joga para fora retornam para você mesmo. Todas as irradiações que a gente dá à vida, a vida nos devolve. Para o bem ou para o mal. Para cima ou para baixo. Então é necessário, portanto, amadurecer. A experiência, portanto, dessa gratidão no sentido mais profundo é fruto dessa individuação, como diz Carl Gustav Jung. A individuação que é esse amadurecimento psíquico, que pode começar até no âmbito material. Não estou nem entrando ainda, minha gente, no aspecto espiritual da coisa. Se você está aqui assistindo a palestra e é materialista, não acredita no invisível, no espiritual, não tem problema. Há motivos para valorizar as coisas positivas. É limitado, penso eu. É reducionista, mas há motivos. Porque boa parte dos materialistas do passado concluíram que a vida como ela é pessimista. Porque é uma sucessão de perdas. Essa é a ideia da compreensão materialista, né? A compreensão de que se você é jovem, bonito ou bonita, tem saúde, fique tranquilo que isso é uma questão de tempo.
O tempo corrige isso, esse problema. Essa é a percepção do materialismo. O materialismo vai dizer, como dizia Schopenhauer, o filósofo pessimista alemão, que até a alegria que você tem hoje já é infelicidade, porque é a saudade da alegria que você não vai ter mais amanhã. A alegria que você tem hoje é você experimentar uma coisa que amanhã vai lhe fazer falta e você vai sentir falta. E ele concluía que a vida é sofrimento. Os psicanalistas discípulos de Freud da primeira geração também concluíram isso. Porque o ser humano vive perdas o tempo todo, dizia a psicanálise freudiana. Você perde a infância, você perde a adolescência, você perde a juventude, você perde a saúde física, até perder o corpo. Para a desencarnação, né? Aí, ele não diria isso. Ou seja, você o tempo todo está vivendo uma coletânea de perdas. Essa é a lente material. Mas ainda assim nós podemos extrair do mundo material valorização das coisas. Porque esse enfoque é um enfoque de apenas enfatizar aquilo que se perde e não aquilo que se usufruiu muito, que se usufrui, que se usufruiu, e que deu espaço para outras experiências. Cada fase da vida tem a sua experiência, tem a sua beleza, tem o seu encantamento. Então, nós temos essa mudança de percepção do ponto de vista material. Porque gratidão tem a ver com olho. Gratidão tem a ver com olhar. Como eu olho as coisas. Eu me lembro de Jesus. Se o teu olho for luz, todo o teu corpo será luz. Está lá no Evangelho de Lucas. Ora, Emmanuel, o Espírito Nobre, examinando essa passagem, vai dizer: se Jesus disse que se o teu olho for luz, todo o teu corpo será luz, num simbólico do corpo, como sendo uma extensão da sua realidade, o seu universo será luz, porque os olhos são a candeia do corpo, ou a candeia da alma, se quiser. Diz Emmanuel que seu paraíso está no olhar, olho aqui, não no sentido da percepção material, mas o olhar, como é que eu olho a vida, como é que eu compreendo a vida. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, verão, compreenderão. Olhar aqui no sentido de compreender. Ora, se o olhar de luz gera luz, diz Emmanuel que no meu olhar também está o inferno. A depender de como eu olho as coisas, está o meu inferno. Como eu percebo a existência ao meu redor. Porque gratidão tem a ver com olhar. Com enxergar. Porque se eu olho as coisas sem nenhuma gratidão, sem nenhuma compreensão, eu vou ter sempre motivo para reclamar. Eu vou ficar viciado em olhar os defeitos. Então eu vou sempre estar focalizando no lado negativo. Eu chego aqui, um clima agradável, eu começo a reclamar. Aí se começa a chover, aí eu vou dizer, tá vendo? É só eu vir na casa que começa a chover. Quando eu sair daqui, como é que vai ser? Tomara que chegue logo o Natal. Quando chega o Natal, igualzinho ao ano passado. Eu vou ter sempre motivos. Me dão um copo de água, eu vou dizer, tá vendo? Opa, aí não tá cheio. Que absurdo, deveria encher. Eu vou sempre ter motivo para reclamar. Para focalizar o lado negativo. E isso é um tormento. Alguém que vive assim está sofrendo. Afasta todo mundo ao seu redor, porque ninguém aguenta conviver com alguém que está sempre reclamando, insatisfeito, está sempre botando defeito em tudo. Solidão já é o fruto amargo nessa vida de uma pessoa que está sempre com um olhar clínico a respeito dos defeitos. Certa vez eu li há muito tempo um palestrante americano falando sobre conferência, né? Eu estava começando a fazer palestra, disse, deixa eu aprender aqui com algumas pessoas experientes, né? E ele dizia o seguinte, que toda pessoa que se coloca em evidência e faz discursos é passível de avaliação. As pessoas avaliam, dão feedback, fazem, né, os seus comentários.
recebem a mensagem de acordo com a sua emoção. Algumas vão gostar, outras não. Os motivos podem ser racionais, compreensíveis, ou não. Porque às vezes a gente não é simpático, a gente tem que dar o direito das pessoas não gostarem da gente. Porque a gente se acha tão máximo que a gente não admite que ninguém gosta da gente, nem Jesus. Então a gente tem que gostar. Às vezes a pessoa não gosta do nosso tom de voz. Até o tom de voz desagrada. É natural. É perfeitamente explicável. E às vezes o motivo de a pessoa desagradar-se do discurso é emocional, é subjetivo. Mas ele falava no livro o seguinte: avalie os feedbacks que você recebe. Se um amigo seu lhe chama e só tem coisas maravilhosas, tenha o sangue frio de dizer, não, é um amigo, está querendo estimular o lado bom, reforçar também. Olhe, faça a sua autoavaliação para não ficar refém dos outros. Se o amigo chama a atenção para algo que ele percebeu de um equívoco, para lhe corrigir, agradeça. Isso é muito bom. É muito positivo. É porque ele está querendo ajudar. Melhor do que você continuar errando, ele não lhe chama a atenção e ficar visível para todo mundo. Ele lhe chama e lhe corrige. Melhor ele fazer a caridade e lhe corrigir do que você ficar se equivocando. Agora, diz ele, se o seu amigo só vê defeitos, só vê críticas, só acha que tudo está ruim, cuidado, porque não é amigo. É um competidor. Aquilo eu nunca me esqueci, essa descrição. E eu tenho encontrado pelo caminho cada criatura. 1 hora de palestra. A pessoa, tem gente que anota uma lista assim para anotar os defeitos e os equívocos de concordância verbal no português. Certa vez eu falava, eu disse, e há 2000 anos atrás, Jesus, alguém disse assim, deixa eu te falar uma coisa, você errou, porque 2000 anos atrás é redundância. Atrás e a de haver já é atrás. Ele disse, mas se Raul Seixas falava que nasceu há 10 mil anos atrás, por que eu não posso errar? De fato, tinha razão do ponto de vista português. Mas não tenho certeza que não acompanhou o raciocínio doutrinário e ficou só atento ao meu erro. Então, é um olhar clínico que adoece. A pessoa acaba, coitadinha, eu tive compaixão. Confúcio costumava dizer, na sua época, esse sábio chinês, faça o bem sem esperar gratidão. Ele costumava dizer isso. Porque a gratidão não é devolver o bem que você fez. Isso é uma gratidão mais superficial. A gratidão é um sentimento profundo que brota no íntimo do indivíduo e que pode se manifestar como consequência através da gentileza. A gentileza é uma espécie de consequência de um sentimento de gratidão. A criatura foi tocada. O reconhecimento. Mas não espere a gratidão. Não faça o bem esperando a gratidão, senão você vai ficar refém do outro. Eu conheço a pessoa, já que está chegando a época de Natal, deixa eu logo cantar, eu conheço a pessoa que chega, época de Natal, ela compra os presentes para algumas pessoas, né, participa de amigo secreto, etc. E os presentes que ela ganha, depois ela vai consultar na loja, na internet, para ver o valor do presente e o valor do presente que ela deu, para ela fazer o cálculo e, a depender do valor que ela usou para dar o presente e daquele presente que ela recebeu, ela corta a pessoa da lista dela. E aquelas pessoas que mais ou menos estão no mesmo nível, ela mantém na lista e diz, veja como eu sou uma pessoa agradecida. Então, veja, porque é esse o conceito que muita gente tem de gratidão. O nivelamento, né? Se eu recebi 10, eu dou 10. Se você me ama assim, eu amo da mesma forma. Se o outro não ama, começa a esfriar assim, aí eu tiro também 50% do meu amor. Nas relações, né? É assim. Então é uma manifestação de querer uma igualdade, uma isonomia que não é própria do sentimento. Porque o sentimento, na metáfora aqui do filho desamparado que recebe amparo, ele nunca vai poder devolver tudo aquilo que recebeu. E talvez até por momentos diferentes da vida, quando ele se der conta do quanto ele recebeu de graça, inclusive, às vezes os pais nem estão mais com ele. Mas aí ele se torna pai, ou se torna mãe. Porque a gratidão é o seguinte, esse reconhecimento
Mas não para eu dar na mesma moeda com a mesma quantidade. Isso daí é comércio, é negócio. Gratidão eu recebo e pelo sentimento que eu tenho, eu espalho adiante. E da mesma forma que alguém me amparou e eu nem tinha ideia, agora eu vou multiplicar. Não é um negócio comercial, é multiplicação. Então é um sentimento profundo. Por outro lado, a pessoa que cultiva ingratidão cultiva mágoas, cultiva pessimismo, cultiva raiva, cultiva doenças, somatiza, conflitos, adoece, desenvolve esse vício da reclamação. Quem não exercita reconhecer os valores positivos da vida e treinar um pouco de gratidão, porque gratidão é questão de saúde mental. Gratidão é questão de saúde mental. Se eu não treino reconhecer as coisas boas, vai chegar um momento que eu não vou conseguir ver nada de bom ao meu lado, ao meu redor. É uma questão, portanto, de saúde mental. Por isso, Buda dizia que a ingratidão aos pais é um dos sentimentos mais primitivos. Porque até os animais, como nós falamos, às vezes há um vínculo entre alguns mamíferos superiores. A ingratidão com os pais é uma alteração emocional muito significativa. É um ser que traz muitas culpas e muitos conflitos do passado. Muita revolta mal digerida, mal dissolvida. E Buda costumava dizer, ainda que seus pais tenham sido negligentes, ainda que você tenha uma mãe irresponsável, um pai truculento, ainda que eles tenham abandonado você, eles permitiram que você nascesse. Eles não interromperam, por exemplo, a gravidez através do aborto. Eles deixaram você nascer. E permitiu que você viesse. E tudo que você passou nesse mundo só foi possível porque eles permitiram. Ou ela permitiu, pelo menos uma figura feminina, a gestante. Ainda que o resto não tenha sido bom, tudo de alegria e tudo de conquista que você conseguiu só foi possível porque você entrou pelo palco da vida terrena. E essa porta de acesso foi possibilitada por eles ou por ela. O que não significa dizer que você não possa ter o direito de ter mágoas, trabalhar sua mágoa, de reconhecer que foi tratado injustamente, que teve de repente um pai ou uma mãe irresponsável. Isso dá o direito de você reconhecer isso. A gratidão não é necessariamente ter profunda afinidade por quem nos faz mal, mas é ter respeito, é ter reconhecimento, é honrar, como diz a tradição de Moisés, honrar pai e mãe, para que tenhais muitos dias de vida na terra. A gratidão, portanto, passa por isso. A percepção da gratidão passa por valores importantes que a gente não dá valor. Quantos de nós gozamos, usufruímos de valores que nós nem percebemos? Os profissionais da medicina talvez saibam. Quem lida principalmente com quadros de terminalidade, quadros crônicos e quadros agudos também. Quantos sujeitos que estão em uma situação deplorável, em uma limitação física de saúde. Aquilo que para nós é banal, deglutir um alimento. Aí você pega um profissional de saúde que dá conta de uma série de pacientes que não consegue nem engolir. Que engolir uma alimentação é difícil. Tem que se alimentar por sonda. Um dia teve o recurso. Quantos de nós gozamos de saúde física, lucidez mental, inteligência, recursos de toda sorte que a gente nem para se dar conta. E nem para se dar conta que a gente não sabe até quando teremos. Porque a vida é imprevisível, a vida material. A gente não sabe das provas que são reservadas a nós. Não estou querendo fazer aqui nenhum apocalipse, não. Mas a gente não sabe o que é reservado para nós. E mesmo sem falar que em provas reservadas para nós, a vida física tem os seus desgastes. Chegará um momento que esses recursos, mesmo que você não tenha uma doença grave, estarão cada vez mais limitados. Quantas riquezas nós temos?
e não damos valor. E muitas vezes não nos apercebemos. Só nos apercebemos quando temos carência. Quase sempre é isso. Não é só encarnação para outra não, né? Porque encarnação para outra a gente vê os casos da literatura mediúnica, né? O espírito que abusou mal dos valores volta em regime de carência para desenvolver o valor exato daquilo que abusou, que desperdiçou, agora na falta, agora na escassez. Isso acontece na lei da reencarnação, mas às vezes na vida mesmo, na própria existência orgânica. Por isso que Mark Twain costumava dizer: aprenda a valorizar aquilo que você dispõe. É interessante, dispõe, né? Ou seja, está usando. É até uma concepção mais aproximada da espiritualidade, do espiritualismo, né? Aprenda a valorizar aquilo que você dispõe. E não ficar sofrendo por aquilo que você não tem, gostaria de ter, e talvez nunca terá. Porque às vezes a gente sofre por aquilo que a gente não tem. Então, valorizar as coisas, para não valorizar na perda. Valorizar as ocorrências. Há muito tempo, quando eu comecei na tarefa espírita, passando por desafios iniciais, natural, uma incompreensão específica me fez sofrer, porque eu disse assim: se a criatura é realmente meu amigo, por que não veio comigo falar? Por que não veio, sentou comigo e falou que não gostou, etc. Por que falar por detrás, falar mal e distorcer? E aquilo me abalou na época. E depois eu parei para pensar. Eu lembro de uma mensagem mediúnica que nós recebemos em sessão mediúnica que falava isso. O Espírito deu a mensagem e naturalmente que eu peguei a minha parte, né? Vesti logo a minha parte. E a entidade falava mais ou menos assim: é curioso como às vezes 100 pessoas falam bem de nós e uma fala mal, e a gente perde o sono por causa de uma, e desconsidera as outras 100 que gostam da gente, que falam bem da gente. Como nós somos caprichosos, né? Como a gente não aceita isso. Então, são essas riquezas que a gente dispõe e que a gente não valoriza muitas vezes. Há um caso belíssimo de Tolstói, que ele conta que um homem chegou a ele e disse que estava com dificuldades financeiras e que fazia de tudo, até matar, para conseguir algum recurso financeiro. E Tolstói disse: não vai precisar de ir tão longe assim. Eu vou fazer uma proposta para você. Eu vou lhe dar 100.000 rublos. Mas como essa quantia toda? Mas a troco de quê? A troco de a gente cortar um braço seu. Mas você é louco? Você é psicopata? Não, então eu te dou 200 pelos 2 braços. E o que eu vou fazer com 200.000 rublos sem 2 braços, rapaz? Eu te dou 500.000 rublos se a gente cegar seus olhos. E se você é um degenerado? Que proposta é essa? Eu lhe dou 1 milhão de rublos se nós cortarmos as suas pernas, cegarmos você e retirarmos os braços. Mas que absurdo! Pois é, então você é rico, porque você não troca nada disso pelo valor que eu estou lhe oferecendo. Então, nós temos, portanto, isso. A gratidão pode ser também uma experiência psicológica que estimula o indivíduo para frente, para cima. Reconhecer o quanto recebeu e o quanto pode ofertar, contribuir. Na obra Paulo Estevão, o apóstolo Paulo, no final da existência, tem um diálogo com João Evangelista. Ele olha para João em determinado momento e vai dizer, entre outras coisas, que apesar de toda a sua saga de açoite, de perseguição, de apedrejamento, de pedradas, de calúnias e de prisão, muitos séculos trabalhando em prol do cristianismo, não pagaria a dívida que ele sentia em relação ao cristianismo. Talvez foi por essa fala que ele escreveria em Gálatas, em Romanos, que se sentia devedor de romanos e de gregos. Era devedor, ou seja, recebeu um patrimônio e todo aquele que recebe mais se sente devedor daquele que não tem tanto. Ele recebeu um patrimônio espiritual importante. Viktor Frankl, o psiquiatra, autor da logoterapia, abordagem existencial
a respeito do sentido da existência, que foi vítima do nazismo, que esteve no terrível Auschwitz, o campo de concentração de trabalhos forçados do Terceiro Reich, na Alemanha. Esse homem, que foi vítima de trabalho forçado, de tortura, de privação de sono, de fome, narra que um dia, um momento ápice, ele marchava ao lado de algumas pessoas, a soldadesca nazista com armas, com fuzis atrás, exigindo cada vez mais trabalhos, e ele ali caminhando, com sono, com sede, com fome, esquálido, magérrimo, com frio, e os soldados marchavam para coordenar aqueles trabalhos, esperando que se alguém caísse, alguém fraquejasse, seria liminarmente fuzilado. E Frankel conta que teve um momento que ele achou que não ia aguentar mais. Fechou os olhos e lembrou-se da sua esposa no lar. E imaginou caminhando na direção dela. Fez uma espécie de visualização. E aquilo lhe deu ânimo para continuar. E em momentos mais cruéis, dizia ele visualizava, ele disse isso em um dos livros dele, eu visualizava chegando em casa, abraçando minha mulher, beijando-lhe o rosto, matando a saudade, que era a pessoa mais importante da minha vida. E aquele reconhecimento, que é a experiência da gratidão, me fazia caminhar para frente e sobreviver a Hitler e ao Holocausto. Então, nós temos, portanto, uma experiência que tem uma força que toca o indivíduo e que opera no indivíduo ações. Não apenas um encantamento de algo bom, mas o estímulo para crescer, para agir adiante, para agir no bem. A gratidão é ser abençoado por algo e, em homenagem àquilo, fazer o bem. A gratidão, sabe o que é? Somos nós aqui. Tenho certeza que há aqui pessoas que perderam filhos, por exemplo, pela desencarnação. Digo mais, que perderam entes queridos pelo suicídio. Sabe o que é mais importante nessa experiência? Vocês serem felizes. Quer ajudar o amor que partiu pelo suicídio? Seja feliz. Porque a felicidade sua vai envolver ele em alegria. O suicida, quando vê o amor querido que deixou na terra sofrendo por causa dele, ele se amargura de maneira dolorosa. Porque ele sabe que é responsável também por aquilo que gerou na terra. Então a melhor forma de ajudar o seu amor que partiu por essa porta falsa do suicídio, por essa solução que não solucione, agradeça. Lembre dos momentos felizes de convivência com ele ou com ela, que isso é uma mensagem mental que chega. Não lembre só do momento da desencarnação, não lembre com amargura, tenha saudade, fique melancólico, sinta a falta, mas também tente ser o máximo feliz possível, porque essa irradiação de gratidão alcançará eles, e eles ficarão felizes também. Então, é por essa razão que a gratidão é um sentimento muito mais profundo. O apóstolo Paulo, em alguns momentos, falava isso. Na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ele dizia: em tudo dai graça, ou em tudo rendei graça. Aliás, Paulo, em muitos momentos, teve essa experiência, né? Regozijai sempre, dizia ele em outra carta. Regozijai sempre. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Pai a seu respeito. Olha, e não era alguém que falava teoricamente, era alguém que vivia aquilo, que dava graça, inclusive das coisas mais difíceis. Mais tarde, a epístola aos Romanos, ele vai dizer: aprendi a me contentar com pouco. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel pega essa passagem para interpretar, dizendo que Paulo escreveu essa epístola no momento que estava preso em Roma.
e que ele falava, fazendo uma espécie de retrospecto, do ânimo e da gratidão em relação aos acontecimentos que levaram ele até ali. Eu sou o mesmo. No sucesso ou na derrota, eu sou o mesmo. Olha que estabilidade. Nem se exaltava com a vitória, nem deprimia com a derrota. E há um episódio dele fantástico, que é narrado em Atos dos Apóstolos, mas em Atos dos Apóstolos está bem pequenininho, está bem resumido. E o Espírito Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, vai aprofundar esse episódio, que é o episódio que acontece em uma região. Quando ele entra, Barnabé havia ficado numa igreja, ele entra com Silas, que eu acompanhava, vai adiante, pregando nessa região. Eu estou me lembrado agora o nome da cidade, mas ele entra, prega nessa região. Filipos, é essa região de Filipos, que tinha uma predominância da cultura grega. Há um momento que Paulo está pregando, e aí chega uma médium, uma pitonisa, que era o nome na época, uma pitonisa entra no ambiente, entra em transe verdadeiro, Emmanuel diz que é verdadeiro, e começa a falar. O Espírito começa a falar: vocês dois são embaixadores dos céus, são enviados de Deus do Altíssimo para a terra. Gente, olhem, não são homens, são anjos. Paulo ficou desconfortável com aquela situação. Olhou para Silas, Silas ficou até entusiasmado. Quem de nós não fica, né? Pô, o Espírito está falando, você está me elogiando, a gente já fica, né? Eu vejo gente que é elogiado pelos guias, os guias falam que a pessoa é maravilhosa, que é um missionário da terra. Os meus guias nunca me elogiam, coitado. É só incentivando o trabalho. É impressionante. E quando certa vez eu conversei com o Nivaldo Franco, ele falava a mesma coisa. Ele disse: meu filho, você sabe o que é ter guia mulher e ainda freira? O negócio é brabo. Me leva ali, ó. Às vezes eu dou uma risada mais alta, começo a gargalhar, ela aparece e diz: isso é falta de educação. Ele diz: minha senhora, a senhora viveu no século XIX. Isso era no século XIX. Pode ser no século 30, vai continuar sendo falta de educação, dando gargalhada assim extravagante. Então veja, e a médium entrou em transe e começou a falar essas coisas. Paulo ficou desconfortável. No dia seguinte, olha ela de novo, e ela era conhecida da região. Recebia pessoas que ela aconselhava mediunicamente. E Paulo ficou um pouco desconfortável. Ao final desse dia, ele procurou saber um pouco da pessoa. E percebeu que se tratava de alguém que mercantilizava e comercializava os dons mediúnicos. Que a princípio a história dessa menina era que ela foi muito pressionada e foi vítima de uma sedução comercial. Mais tarde, de vítima, passou a se comprazer com aquilo e usar os dons mediúnicos para benefícios materiais, ainda que fosse usado para o mal ou para a ignorância. Paulo, então, já um pouco mais munido das informações, mais instruído, no terceiro dia, olha ela lá. Ao final da pregação dele, ela interrompe e começa a falar, e todo mundo fica deslumbrado. E aí ele, visivelmente inspirado, desce da tribuna, vai na direção dela. O espírito incorporado, Emmanuel diz, a força espiritual ali, dominando totalmente aquela senhora. E aí ele se aproxima e diz assim: meu amigo, peço em nome de Deus que se retire. Você está iludindo a todos nós, iludindo inclusive essa menina. Eu sou um homem de carne que vai morrer. Sou um cadáver que respira, que tem lutas interiores como todos aqui. Portanto, não nos enganes mais. O espírito entrou numa espécie de convulsão agressiva, mas a autoridade moral de Paulo parecia fazê-lo calar-se a uma discussão. Foi retirado magneticamente, talvez pela força magnética dele. A médium despertou um tanto atordoada e constrangida. A situação, a cidade toda ficou sabendo. Quando voltaram para a casa onde estava hospedado, Silas disse assim: mas Paulo, você acha que você não fez mal, não? O Espírito aparecia, falava em nome de Deus. Ele dizia, falava em nome de Deus, mas não era de Deus. Ele disse: mas como? Estava nos elogiando, nos dando conforto espiritual, nos estimulando para cima. Mas Silas, você acha que a gente é merecedor dessa bajulação, desse estímulo? Nós somos homens que estamos em luta contra as nossas imperfeições. Se fosse um anjo do Cristo, viria nos incentivando sim ao trabalho, mas sabendo que somos imperfeitos ainda, e por isso não valorizando demais as virtudes que a gente já conseguiu conquistar e a obra que a gente já fez. Não. Nós não estamos aqui para ficar recebendo elogios, mas sim para desdobrar ainda mais o trabalho. Silas então percebeu que se tratava de um argumento lógico, se calou. Só que
Não demorou algumas horas, a cidade toda estava sabendo. A médium não mais recebia o tal espírito, o espírito nunca mais apareceu. Ela concentrava o espírito, não vinha. E os clientes dela na porta. Houve um embaraço. E aí a multidão, inflamada e perturbada, considerou que Paulo era um feiticeiro cruel e que havia afastado da cidade a proteção dos deuses, que era uma mentalidade grega. Se juntou a multidão para pegar os dois. Botaram em praça pública, amarrado, e começaram os açoites. Emmanuel diz que as costas de Paulo, que recebeu os golpes com tamanha serenidade, praticamente impassível, ficaram chagas abertas e feridas sangrando. E só não matou os dois porque as autoridades foram notificadas, alguém chamou, e eles foram resgatados, foram levados para a prisão, foram colocados no cárcere. Ficaram no cárcere, as dores eram muito grandes, então não conseguiam dormir. Já que não conseguiam dormir, resolveram orar. Ficaram orando, Paulo orando, Silas orando. Até que em determinado momento os companheiros de cela, os amigos de cela, alguns despertaram com a oração, outros ficaram sensibilizados, perguntaram que oração era aquela. Paulo começou a falar do Evangelho, em alta madrugada. Começou a falar, e aí entrou no discurso, que só lendo a obra Paulo Estevam, que eu não vou conseguir repetir da mesma forma. Começou a falar: meus amigos, quem está aqui preso injustamente, eu estou falando pobremente, tá? Quem está aqui preso injustamente, agradeça. Porque, já que está preso injustamente, é melhor do que ser preso justamente. É melhor ter sido preso injustamente. Agradeça a oportunidade, porque há alguma razão para isso, diante do Eterno. Agradeça para crescer, porque mesmo nessas situações, podemos extrair uma experiência espiritual importante. E afinal, o mais importante não é estar preso no corpo, mas estar com a mente presa nos vícios. Porque a pessoa pode estar livre do cárcere e para onde vai leva consigo os seus tormentos. A nossa alma pode estar livre, embora o limite do cárcere. E continuou falando das belezas que é aproveitar aquela solidão e aquele aprisionamento para refletir. Falou, e diz: aqueles que estão presos justamente, vamos aproveitar para agradecer também. Agradecer por estar reparando o mal que foi feito, o erro que foi cometido. Mas Deus é misericordioso para todos nós. Falou, só que aí aconteceu o episódio que Lucas narra de maneira muito sucinta em Atos, e Emmanuel descreve um efeito mediúnico. As celas romperam, a prisão se abriu, Paulo saiu da sua cela e se aproximou mais dos outros, e quando ele viu, estava um magote de um monte de homem, a maioria com a barba hirsuta mal feita, uns grandalhões, e ele continuava falando do Evangelho. Só que o guarda, o carcereiro que estava dormindo, acordou. Quando acordou e viu, Lucas narra de maneira bem sutil e narra o incidente como Paulo salvando o indivíduo, mas Emmanuel explica o que foi que aconteceu. O carcereiro acordou e quando viu aquela turma toda fora da cela, resolveu se suicidar. Porque diz que quando as autoridades romanas souberem, vai botar a culpa nele e ele vai receber uma tortura pior. Era melhor se suicidar. Paulo salva a vida do homem e diz: não precisa disso. Fique tranquilo. Tem até o nome, o Emmanuel diz o nome do carcereiro. Fique, Lucano. Fique tranquilo, era o carcereiro romano. Fique tranquilo, Lucano, porque não vai acontecer nada. Nós conversamos aqui e ninguém vai sair. E todos ficavam ali, embevecidos com a palavra do Evangelho. Paulo continuou falando. As celas abertas, mas ninguém decidiu sair. Lucano ficou embevecido com aquilo, se converteu ao cristianismo e entrou também para as fileiras daquela proposta. O agradecimento, a gratidão, a ponto de causar um fenômeno de efeitos físicos, explicado mais tarde por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Efeito material. Portanto, a gratidão tem a ver com isso. O indivíduo que tem essa experiência, como São Francisco de Assis, que se alegrava com as menores coisas, narra um dos seus biógrafos que Francisco teve um momento, já no auge das dores materiais, o corpo físico dilacerado, o ventre deformado, porque ele aplicava cilícios, ele era austero na disciplina com o próprio corpo. E Frei Elias, que mais tarde seria o traidor da própria ordem franciscana, o deturpador da própria ordem, se aproximou dele e disse: Francisco, o tracoma, cego da terapia da época da Idade Média, a brasa nos olhos para que o tracoma não contaminasse o resto do corpo, o ventre dilacerado
hemoptise, vomitando sangue, aquela situação, o máximo dos limites orgânicos, e você fica cantando aí, ele cantando. Ele diz, olha, eu não estou conseguindo dormir, porque você mal desse jeito, cantando, eu perdi meu sono, eu estou perturbado com as suas canções. E Francisco teria respondido, você não sabe a alegria que eu tenho de cantar para o meu Senhor. Era, portanto, alguém diferente. Era, portanto, alguém que sorria de si mesmo. Era alguém alegre. Era alguém que fazia, inclusive, alegria. Quem se recorda de Chico Xavier? Que fazia humor com relação às próprias questões. O próprio dia a dia dele. Sorria de si mesmo. A gente tem um aborrecimento, a gente fica chateado. Esquece uma coisa, fica chateado. Eu vejo gente ficando chateada com cada coisa. Uma amiga minha, eu contei isso recente, disse, Flávio, eu estou há 2 noites sem dormir. Eu disse, por quê? Por causa da resposta que eu quero dar no WhatsApp. Um grupo de política. A pessoa perdeu o sono. Tem que tomar um ansiolítico para dormir. Afetou o sono por causa de uma resposta que tinha que dar. Meu Deus, aonde é que a gente está levando a nossa saúde mental? Como é que a gente está se cuidando? Que tipo de lente a gente está usando? Sorria, inclusive, dos insucessos, dos equívocos, para aprender e trabalhar eles. Eu me lembro de um conto que eu li, que é impagável. O homem estava tomando remédio, chegou para um amigo e disse assim, eu estou tomando remédio para a memória. Rapaz, esse remédio é fantástico. Essa é piada lá Milani, viu? O remédio fantástico de memória. Rapaz, que remédio maravilhoso. Você sabe que nunca mais eu tive problema de memória, falhou. E o amigo disse, qual é o remédio? Bem, o remédio? Bem, Aí olhou para a esposa. Bem, o remédio como é que é o nome daquela flor que tem espinho? Rosa! Isso! Rosa! Como é o nome do remédio? O remédio era tão bom que ele esqueceu o nome da própria esposa. Então, rir das próprias fragilidades. E mudar, a gratidão tem a ver com a mudança de percepção. Há um caso atribuído, não sei se é verdade, mas vou contar como é atribuído por aí, a Olavo Bilac, que um amigo seu lhe pediu ajuda para vender uma casa. Ele dizia que a casa só dava problema, só dava despesa, que a casa não era nem assim tão interessante, que só dava trabalho para ele e despesa para mantê-la, e que ele queria vender a propriedade. E pediu a um amigo, que era um escritor e poeta, que gostava de escrever, escrevia bonito, para escrever um anúncio que ele pudesse aí colocar para que a casa ficasse interessante para vender. E Olavo Bilac, então, respondeu que aqueceria e escreveu algo que ele ficou, quando ele leu, ele ficou até surpreso. O anúncio dizia assim, vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. E aí, depois de um tempo, Olavo Bilac reencontra esse amigo, depois de ter escrito o anúncio para ele publicar, e diz, aí, conseguiu já vender a casa? E ele respondeu, de jeito nenhum, nem pensei mais no assunto. Depois que eu vi o anúncio que você escreveu, eu percebi o que é que eu tinha que eu não estava considerando. Mudança de percepção. Mudança de visão. Então, às vezes, é o olhar. Jesus tem um caso entre números de gratidão. A mulher hemorroíça, que toca-lhe nas vestes, que diz o evangelho, que ele pergunta quem foi que tocou, porque sentiu dele sair uma virtude, era uma irradiação fluídica. A mulher, então, fui eu, Senhor. Ficou radicalmente curada do problema sanguíneo, possivelmente uma hemorroida, que na época era visto como mau sinal e punição divina. Ela era execrada socialmente. E diz a tradição que a partir daí ela foi uma seguidora fiel. Há uma dúvida se ela foi Verônica mais tarde ou Berenice, 2 mulheres do Evangelho. Mas o que a Amélia Rodrigues narra é que no final da existência, quando Jesus está na crucificação, ela o ampara e faz questão de ir até ao fim, acompanhando ele no Calvário, enxugando-lhe o rosto com um manto, apesar de correr o risco diante dos legionários e dos soldados ali. A gratidão fez com que ela não o abandonasse, lembrando-se da dádiva
do benefício recebido. O Espiritismo vem nos ajudar ainda mais quando nos explica que a vida não é apenas material, que as ocorrências da vida têm raízes espirituais, e mesmo o mal, o desagradável, o desconfortável que nos acontece, muitas vezes, geralmente, é em prol do nosso progresso. É a benefício do nosso progresso. O remédio amargo, a situação desconfortável que passamos, o Espiritismo vem nos dar uma nova visão. Vem nos oferecer uma visão mais espiritual. Porque vem nos falar que as ocorrências funestas da vida têm um sentido para a nossa evolução espiritual. E bem-aventurados aqueles que sabem aproveitá-las. Mesmo aquelas que causam dor na nossa emoção, que causam angústia nos nossos sentimentos, mas que podem ser aproveitadas para o nosso crescimento espiritual, para a nossa elevação. A ingratidão dos outros. Nós sermos pagos com a ingratidão dos outros. É uma experiência difícil, muito difícil, mas é uma experiência que pode nos convidar ao amadurecimento do nosso amor. A depender de como a gente lida com a ingratidão que os outros exercem sobre nós, a reação negativa do bem que a gente faz, a gente pode evoluir em nosso amor. Um amor mais amadurecido, um amor mais alto, um amor que não precisa do reconhecimento alheio. Que não importa o que você faz, eu continuo amando você. Então, é uma gratidão ainda mais sofisticada. A verdade é que os grandes homens e mulheres que se tornaram exemplos na humanidade, em algum momento, tiveram experiência de gratidão. Seja com o divino, com o espiritual, ou com alguém importante que passou pelas suas vidas. Se você observar, todos aqueles que entraram em contato com Jesus e se sensibilizaram com sua palavra, diz o Espírito Joana de Ângeles, em uma obra recente, mais tarde reencarnariam para serem futuros colaboradores da sua mensagem. Alguns deles que não entenderam e não seguiram completamente na época, mas que mais tarde seriam os futuros agentes do progresso. Jesus, portanto, sabia disso e o convidava, não aqueles indivíduos há 2000 anos, convidava aqueles espíritos que, uma vez despertos, desdobrariam seus trabalhos ao longo dos séculos. E eles ampliaram o bem à humanidade por causa da gratidão em lembrança ao Mestre. Ficaram nos refolhos da alma os sentimentos de gratidão em relação à experiência com Jesus. Aquela vivência com eles, nunca mais lhes apagaria da memória. Aliás, ao longo das encarnações, apagou-se da memória material, mas ficou em forma de sentimento, de devotamento, de fidelidade, de ideal ao bem. E eles voltaram à Terra inúmeras vezes, se tornando os exemplos luminosos que construíram e vêm construindo a humanidade ao longo das épocas, graças a essa gratidão com a qual foram tocados e quiseram, de alguma forma, colaborar, quiseram se doar em honra a essa gratidão ao longo dos tempos. Portanto, meus amigos, em algum momento nós somos beneficiados e fomos beneficiados, inclusive pelos espíritos desencarnados. Quando formos tratados com ingratidão, lembremos disso. Um dia já fomos ingratos. Um dia negligenciamos a ajuda. Um dia viramos as costas, nesta ou em outras existências. Isso nos dará força não para concordar com o equívoco, mas para servir ao bem, sem preocupação de receber recompensa. Aliás, sem a recompensa, o mérito é ainda maior. Muito obrigado, muita paz.